tarifário é composto por um conjunto de regras utilizadas pelas concessionárias para estabelecer o valor a ser cobrado de seus clientes pelo uso da energia elétrica. Isso é feito levando-se em consideração os seguintes parâmetros: potência elétrica, consumo de energia elétrica, horário de utilização da energia elétrica e as épocas do ano nas quais a energia elétrica será utilizada. Vamos então falar a respeito destes parâmetros que são considerados no cálculo das tarifas. De uma forma simplificada, podemos dizer que a potência elétrica refere-se à capacidade de consumo de eletricidade em um determinado local. No caso dos transformadores, ela é expressa em kVA, que significa kV. Já os motores elétricos têm a potência expressa em CV, sendo que 1 CV corresponde a 736 watts. Os demais equipamentos elétricos, como lâmpadas e eletrodomésticos em geral, normalmente possuem a potência elétrica expressa em watts. O consumo mensal de eletricidade refere-se à quantidade de eletricidade que é consumida durante o mês pelos equipamentos elétricos e é expresso em kWh, representado pela sigla kWh. O horário de utilização da energia elétrica pode ser subdividido em horário de ponta e fora de ponta. O horário de ponta corresponde a um período de 3 horas consecutivas estabelecido pelas concessionárias, entre 17 às 22 horas, somente nos dias úteis. O restante do dia, os sábados, domingos e os feriados, são considerados horários fora de ponta. A época do ano está associada à ocorrência das chuvas e, por isso, são estabelecidos 2 períodos, o seco e o úmido. O período seco corresponde à época do ano em que o índice de chuvas é reduzido, sendo compreendido entre os meses de maio e novembro. Já o período úmido engloba os meses com a maior intensidade de chuvas, iniciando-se em dezembro e indo até abril do ano seguinte. Depois de conhecer os parâmetros, vamos mostrar os tipos de tarifas existentes. Existem 2 tipos de tarifas: a convencional e a oro-sazonal. A convencional é aplicada para os menores consumidores e não leva em consideração o horário de consumo e nem a época do ano. Já a oro-sazonal é aplicada para os maiores consumidores, levando em consideração o horário de utilização e a época do ano. A metodologia de cálculo, bem como os valores das tarifas, são estabelecidos pela Resolução 456 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Portanto, a definição da melhor tarifa a ser utilizada em cada propriedade deverá ser feita juntamente com a concessionária de energia elétrica local. Para as fazendas que praticam agricultura irrigada, existe uma tarifa diferenciada chamada tarifa noturna, ou tarifa para irrigação. Ela possui valores reduzidos para incentivar o uso da energia elétrica nos horários em que as concessionárias trabalham com muita folga, ou seja, entre 21 horas e 30 minutos e 6 horas da manhã. A opção pela tarifa noturna poderá ser feita por consumidores atendidos tanto em baixa como em alta tensão, e os descontos em média são os seguintes: 65% para consumidores atendidos em baixa tensão, e 80% para os que são atendidos em alta tensão. Estes descontos são concedidos somente sobre as parcelas de consumo de energia elétrica das motobombas, durante o período considerado,